Fazer o planejamento aqui de Fluminense e Chelsea. Ó, o Fluminense vem aqui com uma odd de 5,45 contra uma odd de 1,68 do Chelsea. Na minha opinião, tá um pouquinho esticada essa odd do Fluminense aqui a 5,45, perto de 6 aí em algumas casas vocês vão encontrar, porque eu vejo um jogo com mais equilíbrio do que essa odd aqui tá dizendo. Vamos descer aqui um pouco para os insights aqui dessa partida, que aí vai ficar um pouquinho mais claro o porquê que eu creio nisso. Primeiro vamos passar aqui pelo momento dos gols no torneio, tá? Então eu peguei aqui este torneio, Mundial de Clubes, 10 jogos avaliados e o desempenho geral, porque o mando de campo aqui nesse torneio ele é indiferente, né? São campos neutros, são equipes que estão se enfrentando em um outro país, então não faz diferença o fator mando de campo aqui. Quando a gente olha aqui, né, para o desempenho ofensivo do Fluminense no primeiro tempo, é um desempenho que ele é um pouco melhor do que aquele que a gente encontrou no jogo do Palmeiras, né? O Palmeiras com um desempenho bem abaixo, né, do HT, do que a gente vem acostumado nos torneios aqui sul-americanos e no próprio Brasileirão. Mesma coisa aqui do Fluminense também, né, na Copa do Mundo de Clubes. Teve dificuldades ali nos primeiros tempos, né, mas é mais eficiente ali no segundo tempo, na segunda etapa. Já o Chelsea, no final do primeiro tempo, ele é uma equipe mais ofensiva, né? Ele é uma equipe que consegue marcar os seus gols e vencer na primeira etapa. A zona de maior eficiência do Chelsea é do 31 ao 45 e a maior deficiência do Fluminense é do 31 ao 45 no HT. E o que isso significa na prática? Significa que se a gente tiver uma pressão ofensiva do Chelsea aqui e o Fluminense deixando a equipe do Chelsea finalizar, a gente pode ficar de olho aqui num back Chelsea. Tá? Já no segundo tempo, é uma zona de eficiência melhor do Fluminense e também uma zona que o Chelsea também faz gol. Né? Então é um momento que o jogo tende a ficar mais over, né? Até porque imagino que teremos um jogo mais equilibrado para ser definido de fato lá no segundo tempo. Então aqui a gente encontra uma zona, né, de gols concedidos mais altas aqui do Chelsea e gols feitos aqui do Fluminense bem alto também. E o Chelsea também aqui repetindo aqui esse padrão, né, de gols feitos mais no final do jogo ali. Né? Uma equipe que aos finais do tempo aumenta ali a sua intensidade. Beleza, dito isso, né? O que a gente precisa aqui, né, para fazer um back ao Fluminense, né? Que ele consiga resistir a esse primeiro tempo, né? Que ele consiga levar esse jogo lá para a segunda etapa, né? Ou já chegar ali com uma vantagem. Eu creio que é muito difícil o Fluminense chegar com uma vantagem, porque o Chelsea basicamente ele ganhou todos os jogos ali no seu HT. Vamos dar uma olhadinha aqui nos insights para isso aí ficar mais claro. Bom, vim aqui nos insights, vamos abrir aqui a aba Forma. Pontos por jogo do Chelsea, ele é maior do que o do Fluminense, né? 2,40 contra 2,20. No primeiro tempo, né, o Chelsea venceu 4 jogos aqui de 5, 80% de vitórias, e o Fluminense venceu apenas 2 dos seus 5 jogos. Tem mais empates aqui também, né, no HT, e no jogo todo a gente tem aqui um padrão, né, onde o Chelsea ele abre o placar e consegue de fato vencer a partida, ele protege bem o placar, né? O protect score do Chelsea é muito bom. Ele teve somente uma virada sofrida que foi naquele jogo do Flamengo. Então a gente confere isso aqui no Protect Score. Olhando aqui os jogos de referência, o Chelsea marcou o primeiro gol no HT em 80% das oportunidades, né, e venceu em 80%. Perdeu apenas uma, que foi pro Flamengo. Né? Então aqui ele fez, em 4 partidas ele venceu 80% no próprio HT, mas desses 80% aí, ele perdeu lá no segundo tempo. Já o Fluminense aqui, na hora que a gente olha, ele venceu apenas 2 jogos ali no HT, né? Não é uma equipe que costuma vencer no primeiro tempo dentro desse Mundial de Clubes aí. Vamos dar uma olhadinha aqui também agora no gols, CV e média, tá? No coeficiente de variação e nas médias. Jogos de referência temos 5 médias de gol no HT. 1 do Chelsea contra 0,6 do Fluminense, é algo que a gente já tinha constatado. O coeficiente de variação de 0,71 não é dos melhores, né, do Chelsea, mas é baixo, né, um coeficiente de variação que até indica uma certa frequência ali. No segundo tempo ali, a gente tem o coeficiente de variação mais baixo, né, então com pelo menos um gol ali no segundo tempo do Chelsea. E os coeficientes de variação do Fluminense bem alto ali, né? Então não é uma média muito frequente. Mas na hora que a gente olha aqui, né, para o sistema defensivo do Chelsea, as médias de gols concedidas, tanto no HT quanto no segundo tempo, elas são bem consistentes, né? São médias bem baixas. Apesar de ter uma alta variação, mas são médias baixas. Então, assim,
sistema defensivo da equipe do Fluminense, se ele prevalecer, né, principalmente ali no HT e no comecinho do segundo tempo, eu acredito ali que dá para buscar alguma coisa em prol do Fluminense. Aí que vem um outro ponto de atenção, né? Então, olhando aqui para os 5 últimos jogos, a gente tem uma média muito alta, né, de gols aqui do Chelsea, com um coeficiente de variação de 0,48. Então é um time de fato que tem uma frequência de gols, né, em suas partidas. Basta a gente olhar aqui, ó, 2-1, 4-1, 3-0, 1-3, 2-0, que a gente vê que é uma equipe que ela tá sempre ali marcando. Então o Fluminense precisa conseguir neutralizar isso, principalmente no primeiro tempo, se quiser sair ali com a vaga para a final. Outro fator importante da gente avaliar aqui, né, que a gente sempre avalia, é a taxa de conversão de chutes, né? A gente tem uma média de chutes aqui do jogo todo, né, do Fluminense de 13,20 contra 17 do Chelsea. É uma equipe que chuta bastante, né, consegue finalizar muito ali nas suas partidas. Uma taxa de conversão que não é das mais altas, mas é uma taxa boa de 14,12%. Pelo tanto que chuta, 7 chutes no alvo e o CV de 0,43. Isso significa que, numa partida, a frequência de chutes do Chelsea é de mais ou menos 7 gols e não tende a variar tanto, tá? Então a gente pode esperar aí pelo menos 7 chutes no alvo do Chelsea. O do Fluminense já tem uma variância um pouquinho mais alta e os chutes no alvo um pouquinho mais baixo. Olhando para o primeiro tempo, o Fluminense não é uma equipe que de fato faz os seus gols ali no HT, né? Então a gente tem muito mais probabilidade de um gol no HT do Chelsea do que do Fluminense. Isso não significa que o Fluminense não vá fazer um gol no HT, tá bom? Significa que a tendência pré-live é mais de um gol do Chelsea do que do Fluminense. Quando a gente faz a avaliação estatística aqui, né, sem clubismo, sem achismo, estamos olhando aqui para uma tendência do Chelsea abrir o marcador. E quando o Chelsea abre o marcador, né, é aquilo ali que a gente viu, né? Ele de fato vence, né? Então o Fluminense precisa neutralizar o Chelsea e tentar abrir o marcador primeiro. Vamos dar uma olhadinha aqui nas predições para esse jogo, tá? A gente tem o placar mais provável aqui do 1-1, tá? Então eu até concordo aqui que esse jogo deve ser muito mais truncado, mas como é uma competição de mata-mata, lá no final do jogo tende a se abrir, né? Então eu acredito muito naquela tendência ali de gols ao final da partida acontecendo aqui nesse jogo aqui do Fluminense e Chelsea. O resultado final mais provável aqui, surpreendentemente, né, é a vitória da equipe da casa, no caso do Fluminense, 43,42% de probabilidade do Fluminense vencer a partida, contra 31,32% do Chelsea vencer a partida. Isso daqui, pessoal, não concordo tanto com essa probabilidade, né, porque isso daqui é modelo matemático, né, e a base do feeling, tá? No meu feeling, eu acho que 43 tá um pouquinho puxado. Eu inverteria isso daqui se fosse no manual. Mas isso aqui é matemática, tá? Então, na matemática, nós temos 43,42% de probabilidade do Flu vencer essa partida do Chelsea. E exatamente por isso que uma odd de 5,45 não representa a probabilidade real do Fluminense vencer essa partida. Dá uma olhadinha aí no nosso treinamento básico que você vai aprender lá a converter essa odd aqui em probabilidade. E aí, concluindo, né? Dá para buscar um back ao Fluminense? Na minha opinião, dá se for mais pro final do jogo. No primeiro tempo, a única coisa que eu faria a favor do Fluminense seria um late Chelsea, tá? Se o Fluminense tiver com um sistema defensivo muito consistente, não deixando o Chelsea finalizar. Aí sim eu buscaria uma correção a favor ali do Fluminense. Um mercado que está bem interessante é o lei goleada do Chelsea, com uma odd de 11. Tá? Então eu não acredito que o Chelsea consiga golear o Fluminense, a não ser que a gente tenha uma baita bagunça ali pro final do jogo. Não creio que o Fluminense tenha tanta fragilidade assim quanto o mercado espera. Outra coisa legal aqui, né? Uma vez que a gente já sabe ali, né, a tendência pré do que a gente vai seguir no nosso planejamento, tudo pode vir diferente. Tá? Então esteja preparado para situações diferentes dessas aqui que eu coloquei para vocês, né? Imagina que aqui nós temos, né, uma equipe que tem um passe completo de 90%, então 90% dos passes do Chelsea são corretos. E é uma equipe que tem uma média de 620 passes por partida, contra 392 do Fluminense. Uma posse de bola de 60% contra 47% aqui do Fluminense. Então a gente tem uma equipe aqui, né, que tende a controlar mais o jogo. Se isso não estiver acontecendo, né, se o Chelsea estiver só com a bola, mas está errando passe, ou não está conseguindo finalizar, não está conseguindo atingir suas médias de ataque, está com pouca frequência ofensiva, cara, busca um late Chelsea, porque eu acho que essa odd tende a ter uma correção até que rápida, principalmente pelo comportamento que o Fluminense vem tendo na competição. Então é isso, coloca aí no comentário aí o que você acha para essa partida, o que você está imaginando, o que você vai buscar para esse jogo.